O assunto de hoje é entorse de tornozelo, ou popularmente falando, virar o pé, torcer o pé. A torção acontece mais em cima, que é na articulação do tornozelo, que é quando a gente dobra, que faz ponta do pé ou pé para cima, né? O pé de palhaço, o pé de pato. Muito bem, isso acontece justamente por conta de um mau posicionamento da nossa articulação na hora que a gente está colocando carga nele na hora de andar. Isso pode ser na hora que a gente está andando ou até descendo uma escada. Descendo uma escada a situação fica um pouco mais delicada porque o peso que a gente está jogando na frente do nosso pé é um pouco maior do que se a gente está andando na superfície plana, por exemplo. De toda forma, os dois sempre vão cursar, na imensa maioria das vezes, com o pé virando para dentro, ou seja, a gente torce a lateral do pé, perto daquele ossinho mais saliente que tem um nome engraçado, se chama maléolo. Ali a gente tem 3 ligamentos principais, além de alguns tendões que estão passando ali. Então, os casos mais comuns vão se limitar a lesões ligamentares, um trauma ligamentar, que não necessariamente significa uma ruptura do ligamento, pode ter, como pode não ter, mas alguns pacientes podem sim cursar com fraturas associadas. Então a primeira atitude que o paciente tem que ter na hora que ele sofre um entorse é descartar a possibilidade de fratura. Isso só é feito dentro de um serviço de emergência médica em que possui um equipamento de radiografia. Então o pé, o tornozelo e a perna precisam ser radiografados para que se observe se há algum traço de fratura. Isso pode estar tanto no tornozelo, como no pé, como na perna. O primeiro sinal que esse paciente percebe para ter uma percepção se tem uma fratura é, além de dor, uma roxidão muito grande. Fica um hematoma muito vistoso. Esse hematoma é por conta de sangramento. Então o osso, quando ele se rompe, ele sangra com muito volume, esse sangue extravasa e alcança a pele e pode sim fazer essa mancha roxa muito grande, além do edema, e isso tudo contribui para a dor que a pessoa já está sentindo pela fratura. Muitas vezes acontece só uma fissura, então é importante que mesmo que não apareça um sinal tão vistoso assim, uma mancha roxa pequena, é importante que esse paciente vá até um serviço médico para constatar se há fratura ou não. Geralmente a gente vê só o trauma ligamentar, fica aquele calor, aqueles são os 3 sinais flogísticos, que a gente chama que são sinais de processo inflamatório, tem um nome bonito, né? Flogístico. Então a gente tem o calor, o rubor, que é vermelhidão, e edema. São esses 3 sintomas, 3 sinais, na verdade, não sintomas, que a gente observa na região do trauma, essa parte de fora do tornozelo. O que o médico vai fazer nesse caso? Ele vai receitar um anti-inflamatório e um analgésico. Esse é o básico do básico para tratar um entorse de tornozelo. Só que existem diversas variações possíveis, depende do paciente, depende se ele toma algumas medicações de base ou não, como remédio para pressão, remédio para diabetes. Então tudo isso tem que ser analisado na hora em que o paciente está sendo avaliado pelo médico. Então nada de chegar na prateleira da farmácia e pegar o primeiro remédio que vir pela frente sem ter entendimento a respeito daquilo que está sendo feito. Então, na hora que o médico avalia, ele também pode, além de receitar as medicações, ele também pode decidir imobilizar esse paciente com uma bota. A famosa bota Robocop, aquela bota de velcro, é meio cinza, por isso que o pessoal chama de bota Robocop, e ela imobiliza desde baixo do tornozelo até a frente do pé. Fica grandona, ela parece pesada, mas não é. Aquilo ali vai impedir que a pessoa faça movimentos diversos com o tornozelo, porque pode não parecer, mas o tornozelo ele não se movimenta só para frente e para trás, ele também faz alguns ajustes enquanto a gente está caminhando. O nosso pé, idem. Então o médico pode decidir pela imobilização, mesmo que não haja fratura. Se tiver fratura, a imobilização provavelmente vai ser feita com gesso, que é uma coisa um pouco mais resistente, mais duradoura, e o médico não vai querer que esse paciente tire o gesso nem para tomar banho. Vai tomar banho, vai embalar aquele gesso num saco plástico para não molhar. E a bota Robocop, ela pode ser retirada porque ela é feita de velcro. E é interessante até que, mesmo que a pessoa esteja usando a bota, que ela já faça algumas atitudes para ajudar no processo. Então a bota é para ser usada quando a pessoa vai botar carga, na hora que ela vai botar peso. Ela pode inclusive usar muletas, caso o médico decida por carga parcial, para ajudar no controle de peso que está sendo colocado em cima desse tornozelo. De uma forma ou de outra, esse paciente já consegue fazer algumas condutas em casa que vão ajudar muito no processo de recuperação. Além de passar uma pomada, ele pode também botar uma bolsa de gelo, que é essencial para alívio da dor. Então o gelo pode ser feito inclusive com a pessoa deitada com a perna para o alto, que vai ajudar na drenagem de líquidos que ficam retidos na perna. Como a gente movimenta menos o tornozelo, a gente não faz tanto a bomba de panturrilha, eu já falei isso em vídeos anteriores, a gente não faz tanta bomba de panturrilha, isso dificulta o retorno venoso e a drenagem linfática. Então, por ter menos contração muscular, a gente acumula mais líquido na região. A gente faz a elevação, a gente ensina o paciente a fazer isso deitado com a perna para o alto. Não pode ser sentado com a perna para o alto.
A perna tem que estar, o pé no caso, tem que estar acima do joelho, que tem que estar acima do quadril, como se fosse uma ladeira, do pé para o joelho, para o quadril, para o resto do corpo. Então esse paciente tem que estar deitado para conseguir fazer a drenagem acontecer de maneira eficiente. Então, além do gelo, fazer a posição de drenagem e, se possível, uma manipulação leve do tornozelo. Isso depende do paciente. O ideal, nesse caso, então, é que se o paciente não estiver com o gesso, se ele estiver só com a bota, que ele procure um serviço de fisioterapia para poder ser avaliado. Muitas vezes ele já é encaminhado pelo médico, já recebe o pedido, procura um fisioterapeuta para começar seu tratamento, mas quanto antes ele for avaliado, melhor. Porque mesmo que ele esteja com muita dor e muito impossibilitado de se mexer, existem diversas estratégias terapêuticas que podem ser feitas para acelerar esse processo. Além dos elementos de eletroterapia, como laser, ultrassom, TENS, o gelo que a pessoa já faz em casa, a gente também tem algumas estratégias de terapia manual. A gente também pode fazer certas mobilizações articulares, se for possível. É claro que isso depende de paciente para paciente, não é com todo mundo. Não é com o tornozelo muito inchado que a gente vai ficar forçando manipulações. Não é para sentir dor, é para aliviar a dor. Então a gente analisa caso a caso para conseguir saber se a gente está na hora da gente aplicar certas técnicas ou não. De toda forma, o recomendável é que a pessoa procure um serviço de fisioterapia precocemente. Quanto antes ela começar, mais rápida essa recuperação. E como que a gente progride? Se a pessoa já tirou a bota, a gente está com mais liberdade ainda. A gente pode, dentro do tratamento, ainda que a pessoa esteja usando a bota, fazer exercícios leves, com movimento ou sem movimento, só pedindo para a pessoa fazer uma contração isométrica, uma contração mantida, sem gerar movimento, sem movimentar a articulação. Então o leque de opções, ele parece muito pequeno, muito enxuto para o início do tratamento. E de fato é, à medida que essa pessoa progride, a gente vai ampliando esse leque cada vez mais, a gente vai tendo muito mais alternativa. E para isso a gente precisa acompanhar o paciente sessão após sessão. Não existe uma receita de bolo em que a gente vai seguir do ponto A para o ponto B de forma automática. A gente precisa estudar esse passo a passo até chegar no segundo ponto, do ponto A para o ponto B, no caso do exemplo. Então esse processo, essa evolução, ela é gradual e é de acordo com a atividade fim de cada um. Uma pessoa com 80 anos de idade e um jovem com 20 anos de idade tem atividade fins de formas completamente diferentes. Um pode participar de um jogo de futebol e o outro não. Isso já muda o aspecto do tornozelo como movimento. Então, o tornozelo, primeiro, para todos nós, independente da nossa idade, a gente tem movimentos de base que são iguais para todo mundo. Caminhar, sentar e levantar e subir e descer um degrau. Eu não tenho escada no meu trabalho e na minha casa, José, não preciso de degrau. Sobe e desce meio fio. Todos nós temos que subir pelo menos um momento da nossa vida, a gente vai ter que subir e descer um meio fio ou pelo menos um degrau, por melhor que seja a acessibilidade da nossa cidade. Então, necessariamente, o tornozelo participa de todos esses movimentos. Além disso, o que mais a pessoa faz? Ela anda de skate, ela patina, ela joga futebol, ela faz escalada, faz montanhismo, sobe uma trilha? Tudo isso tem que ser analisado para a gente determinar qual vai ser o final do tratamento, onde é que vai estar a alta terapêutica, para a gente deixar essa pessoa pronta de novo, para ela voltar a fazer as atividades dela sem ter dor, sem ter limitação, sem ficar compensando com o outro lado, porque a gente quer deixar a pessoa boa de novo, 100% recuperada. Vamos em frente e até a próxima!